Uma coisa que eu fazia bastante para conversar comigo mesmo em inglês, eu ficava em casa e aí eu tinha um ursinho de pelúcia, que era o Panda. Yes, my friend Panda. E aí todos os dias eu conversava com meu amigo Panda em inglês, né, que era meu bichinho de pelúcia. Eu usei essa técnica um pouco no inglês, mas principalmente quando eu decidi aprender a falar francês. Então, eu tinha um livro onde eu tinha a palavra e a tradução, né? Que era de um curso, esse material. E aí, eu pegava esse material, eu aprendia a palavra e montava frases falando junto com um panda. Ou seja, desde a primeira aula, assim que eu aprendi a minha primeira palavra, eu já comecei a usar essa técnica. Então, montava, como eu não conseguia montar uma conversa, eu fazia frases. Então, eu montava frases com as palavras novas, pegava o tema do dia, ia conversando com o Panda. E aí eu fui começando a desenvolver o meu francês, que a técnica para o inglês é a mesma coisa. Em 7 meses de conversação comigo mesmo, eu já estava conversando francês no nível avançado. Ou seja, sem eu entender exatamente como eu entendo hoje, que agora que eu entendo melhor, dá para fazer isso muito mais rápido. Naquela época, quando fazia mais ou menos só 2 anos que eu tinha aprendido a falar inglês, eu já tinha conseguido fazer isso com o francês em apenas 7 meses, o nível avançado. Depois que eu aprendi essa técnica, comecei a aplicar comigo e comecei a aplicar com os meus alunos, 17 anos depois que eu dou aula de inglês, ao invés de você ficar 7 meses para desenvolver um nível bom, você consegue fazer isso em menos tempo. Fazendo todos os dias, dependendo do nível que você tá, talvez em 1 mês você já não trava mais. Dependendo do nível que você tá, se você for mais iniciante, 3 a 6 meses, se for intermediário para avançado, 2 a 1 mês, avançado, 1 mês, ou seja, fazendo isso no dia a dia, você já consegue estar destravando a sua fala, legal? E aí vem uma dúvida, Master, quando que é melhor estar fazendo isso, né? Faço na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, em algum lugar específico? E a resposta é todo momento, todo lugar, aonde você estiver, quanto mais você puder fazer, melhor. Porém, a gente sabe que você não vai passar seu dia inteiro conversando em inglês, né? A não ser que você esteja muito na pegada, que é ótimo, mas a maioria das pessoas não vão estar nesse ritmo. Então, para te ajudar, o modo que eu fazia, eu praticava o inglês comigo mesmo em 2 situações. A primeira é quando eu estava voltando de algum lugar, ou seja, eu estava voltando do curso de inglês que eu fazia, então eu tinha esse caminho todo, eu vinha conversando comigo em inglês o tempo todo que eu já estava aprendendo. No seu caso, você pode fazer isso voltando de algum lugar que você frequenta. Então, tá vindo da academia? Poxa, vou pegar esse tempinho que eu tô sozinho e vou conversar comigo mesmo em inglês. Tá vindo do trabalho? Conversa com você mesmo. Tá vindo da escola, da faculdade? Qualquer lugar que você estiver vindo, você consegue estar fazendo. Às vezes, você fica o dia inteiro em casa, né? Então, se você estiver cozinhando, alguma atividade que já está tão comum para você que não tira tanto a sua atenção, enquanto você cozinha, você consegue conversar com você mesmo. Enquanto tu tá no banheiro, você consegue falar com você mesmo. O importante é você ter uma atividade que você use como um gatilho, como um lembrete para você de que toda vez que eu estiver fazendo isso, é um momento bom para eu pensar em inglês. No meu caso, sempre que eu estou voltando do curso de inglês, é um momento bom para mim estar pensando em inglês. Então, essa é uma das situações. E a segunda situação em que eu fazia isso era quando eu estava conversando com o meu bichinho de pelúcia, né? Então, eu pegava as palavrinhas que eu estava aprendendo, que eu estava estudando, e ia conversando comigo mesmo com um bichinho de pelúcia. Então, tem 2 exemplos aí e você pode estar adaptando para o seu caso no seu dia a dia. Uma próxima dúvida que você pode estar tendo sobre como fazer isso é: Master, uma vez que eu começo a conversar comigo mesmo, que me faltam as palavras, o que eu preciso fazer para não travar? Olha, toda vez que você não souber a palavra,
você pode passar a ideia usando uma palavra que seja parecida. No começo, você vai perceber que é difícil fazer isso, então você vai ficar uns 20 segundos sem conseguir achar a palavra. Na segunda vez que você tentar, você vai demorar 19, depois 18, depois 10, 5, 2, 1, até isso ficar natural. Lembra que quando você está aprendendo, você não precisa falar perfeitamente. É muito melhor feito do que perfeito, então só vai do jeito que você consegue, que é muito melhor sair algo do que você ficar travado só tentando falar e não sair nada. Era essa técnica que eu usava sempre que eu não sabia uma palavra. Então eu queria falar, eu fui pra praia, mas não sabia falar praia. Como que eu fazia? Ficava assim em inglês. I went to that place where we have a lot of water, we have sand, we have people, you can play volleyball, you can swim, you can surf. That's the place where I went to. Traduzindo, eu explicava o lugar, né? Ficou mais ou menos assim, ó. Eu fui para aquele lugar que... Poxa, esqueci a palavra. Aquele lugar que a gente nada, que a gente surfa, que tem tubarão, que tá cheio de areia. Então, falando assim desse jeito, a pessoa já vai entender que você tá falando praia. E se você estiver conversando com alguém, a própria pessoa já vai te falar, the beach, a praia. Aí você, yes, the beach. Ou se a pessoa não falar, você já conseguiu passar a ideia, já não importa mais. E o mais legal é que conforme você faz isso, quando você chegar em casa, você vai ficar pensando, como é que eu falo praia? Eu nadei, me senti que eu morri na areia, como é que é praia? E aí você pode perfeitamente abrir o Google Tradutor e pesquisar essa palavra que você não sabia. Só que detalhe, é muito importante você pesquisar as palavras apenas depois que você chegar em casa, né? Depois que você sair da situação. Por quê? Se você sempre que pesquisar a palavra, você não vai destravar a sua conversação, você vai só destravar a sua curiosidade. E curioso você já é bastante, né? Tá aqui até agora, brincadeira. Mas enfim, então a ideia é você não destravar só a curiosidade, mas destravar a fala. Por isso, você tem que se virar. Não sabe, vai se virando, vai tentando achar uma forma, vai tentando dar um jeito. É que nem quando você tem um problema. Você tenta de um jeito, tenta de outro, até chegar a algo que dá certo e você fala, ufa, finalmente eu consegui, né? E aí, uma outra dúvida importante que você precisa estar sabendo para destravar a sua fala é aonde que as pessoas mais erram ao destravar a fala? Eu conheço muitos alunos que estudam inglês há 3, 4, 5, 10 anos e ainda travam na hora de falar inglês. Enquanto um aluno estudando no lugar certo, em 1 ano já deveria estar falando fluentemente sem travar mais, sabe? Então, aonde que essas pessoas erram e aonde talvez você pode estar errando? O erro maior é o erro de focar nas outras habilidades. Eu conheço amigos que ficam o dia inteiro só ouvindo música e falam, nossa, melhorei muito o meu inglês. Aí você pergunta, o que você aprendeu? Aí aprendeu o título de uma música, o refrão de uma música, mas na hora de falar não fala. Aí eu conheço outros que passam o dia inteiro em aplicativos, aqueles, sabe, aplicativos gratuitos, que você fica empurrando as palavras, que você fica complementando e tudo mais. Muitos amigos e alunos que fazem isso, eles são muito bons em arrastar as palavras e montar a frase bonitinho e tal, mas não fala. Cara, não fala, você precisa falar, que é o mais importante. Então, um erro muito comum é você fazer isso. Focar em colocar as palavrinhas no lugar certo, assistir filme, ouvir música, qualquer atividade que você não está falando. Esse é o erro mais comum e o que mais impede as pessoas de falar. Sendo que a correção é conversar com você mesmo ou com as pessoas em inglês. Alright?